Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos analisando detalhadamente algo muito interessante para a comunidade. Estamos explorando a nova versão beta do Linux Mint 22.3, que leva o codinome Xena. Se você é novo no Linux ou está apenas procurando um sistema operacional estável e confiável para o seu computador diário, o Linux Mint costuma ser a primeira recomendação que você ouvirá. É famoso por ser sólido, fácil de usar e muito familiar para quem vem do Windows. Agora, como está em uma versão beta, significa que os desenvolvedores estão nos dando uma prévia. Eles estão nos deixando testá-lo para encontrar quaisquer bugs antes que a versão final seja lançada ao público. Então, enquanto mostramos hoje, lembre-se de que se trata de um software de teste. É estável o suficiente para ser visto, mas talvez você não queira instalá-lo em seu computador de trabalho principal ainda. Neste vídeo vamos detalhar tudo o que há de novo no Linux Mint 22.3. Falaremos sobre o suporte de longo prazo à nova tecnologia nos bastidores. Alguns conselhos específicos para aqueles que estão testando isso em uma máquina virtual e como corrigir alguns problemas comuns se decidirem experimentar por conta própria. Temos muito terreno para percorrer, então fique confortável. E se você gosta de se aprofundar em distribuições Linux e tutoriais como este, clique no botão curtir e inscreva-se. Isso realmente ajuda o canal a crescer e nos permite saber que você deseja ver mais conteúdos como este. Muito obrigado! Ok, vamos direto para o Linux Mint 22.3 Xena. Primeiramente, vamos falar sobre longevidade. Linux Mint 22.3 é o que chamamos de versão LTS, que significa suporte de longo prazo. Esta é uma notícia fantástica para iniciantes e usuários que desejam instalar o sistema apenas uma vez e esquecer. Esta versão terá suporte com atualizações e patches de segurança até abril de 2029. São anos de tranquilidade em que você não precisa se preocupar em reinstalar o sistema operacional. Você pode simplesmente usar seu computador e a equipe do Linux Mint irá mantê-lo seguro para você. Esta versão vem com software atualizado, refinamentos na interface do usuário e muitos recursos projetados para tornar sua experiência de desktop mais confortável. O objetivo aqui não é reinventar a roda, mas polir até brilhar. No entanto, por se tratar de um novo lançamento com nova tecnologia, existem alguns problemas conhecidos sobre os quais os desenvolvedores têm sido muito transparentes. Quero orientá-lo sobre isso para que você não fique preso se topar com eles. O coração de qualquer sistema Linux é chamado de kernel. Você pode pensar no kernel como a ponte entre seu software e seu hardware físico, seu processador, sua tela, seu teclado. O Linux Mint 22.3 vem com um kernel muito novo, especificamente o HWE, kernel versão 6.14. HWE significa habilitação de hardware. Em termos simples, este kernel é incluído para garantir que o sistema operacional funcione nos computadores mais recentes, especificamente naqueles com processadores AMD mais recentes. Se você comprou um computador no último ano, esta é uma ótima notícia para você. No entanto, o mais recente nem sempre é melhor para todos. Este novo kernel apresenta alguns problemas conhecidos com hardware mais antigo ou software específico. Os desenvolvedores notaram que este kernel 6.14 tem problemas com VirtualBox, que é um software usado para executar computadores virtuais, e também tem problemas com placas gráficas NVIDIA mais antigas que usam o driver 470. O driver não é mais suportado pela NVIDIA, então não funciona bem com o novo kernel. Aqui está meu conselho. Se você possui uma placa NVIDIA antiga ou depende muito do VirtualBox, você pode instalar o Linux Mint 22.1. Essa versão usa o kernel LTS 6.8, que é um pouco mais antigo, mas muito mais compatível com aquele hardware específico. Você sempre pode atualizar mais tarde sem ser forçado a usar o kernel mais novo e problemático. O Linux Mint mudou para um novo servidor de som chamado Pipeviri. Por muito tempo o Linux usou algo chamado Pulse Audio. Pipeviri é o substituto moderno. Ele lida com fluxos de áudio e vídeo muito melhor, e geralmente é mais confiável para dispositivos modernos. Se quiser verificar se está executando o Pipeviri, você pode abrir um terminal e digitar o seguinte comando. Agora, se você instalar isso e descobrir que seu som está quebrado ou simplesmente não está funcionando direito, os desenvolvedores deixaram uma maneira para você voltar ao sistema antigo. Você pode remover o Pipeviri e reinstalar o Pulse Audio usando alguns comandos de terminal, mas para a maioria de vocês o som deve funcionar melhor imediatamente. A seguir, vamos dar uma olhada nas fontes. O Linux Mint 22.3 vem com uma versão mais moderna e mais fina da família de fontes Ubuntu. Parece mais limpo e um pouco mais nítido em telas de alta resolução. É uma mudança sutil, mas faz com que todo o sistema pareça um pouco mais atual. Se você realmente odeia, existe uma maneira de voltar às fontes antigas, mas honestamente acho que as novas são uma boa atualização. Falando em telas, se você tiver um monitor com DPI alto, que é uma tela com resolução muito alta onde tudo geralmente parece minúsculo,
você pode notar que o menu de inicialização parece muito pequeno. Agora existe um pacote que você pode instalar para corrigir isso imediatamente. Existem algumas mudanças ocultas que representam a filosofia da equipe Linux Mint. Primeiro, a Snap Store. Como muitos de vocês sabem, o Linux Mint se posiciona contra o formato Snap usado pelo Ubuntu. No Mint 22.3, o Snap Store está desabilitado por padrão. Eles querem que você use o gerenciador de software ou Flatpaks, que geralmente são preferidos pela comunidade Mint. Você pode reativá-lo se realmente quiser, mas ele está desativado imediatamente. Em segundo lugar, suporte a ZFS. ZFS é um sistema de arquivos muito avançado que era uma opção no instalador. A equipe decidiu remover o suporte ZFS do instalador nesta versão. Poucas pessoas o usavam em um sistema operacional de desktop como o Mint e exigia muito trabalho para mantê-lo. Ao removê-lo, eles podem concentrar seus esforços em coisas que 99% dos usuários realmente usam. Terceiro, uma alteração pequena, mas conveniente. Tempo limite de desligamento. Você já clicou em desligar e teve que esperar 90 segundos porque algum processo em segundo plano não fechava? É irritante. No Linux Mint 22.3, eles reduziram esse tempo limite para apenas 10 segundos. O sistema tentará fechar as coisas corretamente, mas se não fecharem em 10 segundos, o sistema será desligado de qualquer maneira. Isso faz com que o sistema pareça muito mais rápido quando você termina o dia. Agora vamos falar sobre dispositivos de entrada, especificamente touchpads. O driver padrão para touchpads nesta edição é chamado libinput. Para a maioria dos laptops isso funciona perfeitamente. No entanto, os touchpads podem ser meticulosos. Se você descobrir que o cursor do mouse está saltando ou não rolando corretamente, você pode mudar para o driver Synaptic. Os desenvolvedores tornaram isso muito fácil. Basta instalar o seguinte pacote e sair. Quando ambos os drivers estão instalados, o sistema é inteligente o suficiente para priorizar o Synaptic. Se esse for pior, basta removê-lo e você voltará ao padrão. Além disso, uma observação sobre volumes NTFS. NTFS é o sistema de arquivos usado pelo Windows. Se você tiver um disco rígido externo usado com o Windows, provavelmente está formatado como NTFS. Houve uma pequena regressão no kernel que às vezes pode dificultar a montagem dessas unidades. Se você conectar sua unidade e receber uma mensagem de erro dizendo que o volume está sujo, não se preocupe, seus dados provavelmente estão bem. Você só precisa iniciar o aplicativo de discos no menu, selecionar sua unidade, clicar no ícone Little Gear e escolher Reparar Sistema de Arquivos. Demora alguns segundos e geralmente resolve o problema. Antes de encerrarmos, quero dar algumas dicas cruciais se você planeja gravar a ISO em um pendrive e testá-lo em seu computador. Quando você inicializa na sessão ao vivo, é o modo em que você testa o sistema operacional sem instalá-lo. Pode ser solicitado um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário é simplesmente Mint. A senha não é nada. É vazio, então se perguntar, basta pressionar Enter. Às vezes, quando você inicia a sessão ao vivo pela primeira vez, sua resolução pode ser muito baixa. Isso pode dificultar a visualização dos botões na parte inferior das janelas. Aqui vai uma dica profissional. Mantenha pressionada a tecla Alt do teclado. Enquanto segura Alt, você pode clicar e arrastar qualquer parte da janela para movê-la. Isso permite arrastar a janela para cima para ver o próximo ou aplicar botões que podem estar ocultos na tela. Se você tentar inicializar o Linux Mint e a tela congelar, quase sempre é um problema de placa gráfica. Os drivers de código aberto às vezes não funcionam imediatamente com certas placas. Se isso acontecer, procure o modo de compatibilidade no menu de inicialização. Isso desativa recursos gráficos sofisticados apenas para levá-lo à área de trabalho para instalar o sistema. Depois de instalá-lo e reiniciar, vá direto para o gerenciador de drivers no menu. Esta ferramenta é excelente. Ele fará a varredura do seu hardware e dirá: "Ei, vejo que você tem uma placa NVIDIA. Você quer os drivers oficiais?" Você clica em sim, espera a instalação, reinicia e seu sistema deve estar estável. Se você tem um laptop com placa Optimus, onde você tem gráficos Intel e NVIDIA, o Mint lida com isso perfeitamente. Você verá um ícone na bandeja do sistema próximo ao relógio. Você pode simplesmente clicar nele para alternar entre sua placa Intel de economia de energia e sua poderosa placa NVIDIA. Essa é a visão geral do Linux Mint 22.3 Xena. É um lançamento que se concentra na estabilidade, confiabilidade a longo prazo e no refinamento das arestas. Embora o novo kernel traga suporte para o hardware mais recente, a equipe tem sido muito honesta sobre onde estão as armadilhas, o que eu realmente aprecio. Isso evita muitas dores de cabeça para nós, usuários. Se você tiver hardware com alguns anos, provavelmente isso funcionará como um sonho para você. Se você possui hardware de última geração, esse novo kernel HWE é exatamente o que você precisa.
Lembre-se de que isso ainda está em beta. Se você é iniciante, recomendo assistir vídeos como este e esperar um pouco mais pelo lançamento oficial estável antes de limpar seu computador principal. Mas se você tiver um laptop sobrando ou quiser praticar em uma máquina virtual, vá em frente. É a melhor maneira de aprender. E se você achou este vídeo útil, dê um joinha. Isso realmente faz a diferença para o canal. E se ainda não o fez, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vejo você no próximo.